Meus amigos, se as eleições de 2026 fosse hoje, Lula derrotaria todos os adversários. O mais próximo, digamos assim, que chegaria a ameaçar, né, a nova eleição do presidente Lima seria o cantor Gustavo Lima. Eu já vou contar todos os detalhes dessa pesquisa Quaest que acabou de chegar, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Informativo Social, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, em um eventual segundo turno na eleição presidencial em 2026, o cantor Gustavo Lima tem a menor diferença para o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, segundo essa pesquisa que foi divulgada no dia de hoje. A maior diferença é na disputa do petista com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ou seja, né, entre o presidente Lula e o Gustavo Lima, né, a diferença no segundo turno é menor. Já entre o Ronaldo Caiado, o Lula daria, digamos assim, um banho de voto no governador lá do estado de Goiás. No primeiro cenário, o petista tem 45% das intenções de votos ante 35% de Gustavo Lima, né? E os indecisos somam 3% e os brancos, nulos ou que não querem votar chega a 21%, gente. Mas como há uma certa rejeição, né, do eleitorado brasileiro, você pode ver que toda a pesquisa que chega sempre tem um monte de gente, né, que ou vai votar em branco, ou vai votar nulo, ou simplesmente não querem votar. Isso se chama desânimo com a política brasileira. E saiu 3 cenários aqui, gente. 3 cenários, não, na verdade, 6 cenários, né, mostrando como que seria o desempenho do presidente Lula em um possível segundo turno. Aqui mediu a força com o Gustavo Lima, com o Eduardo Bolsonaro, com o Pablo Marçal, com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com o Romeu Zema, lá de Minas Gerais, e com o Ronaldo Caiado, né? Por exemplo, o mais próximo, digamos assim, o que tem a menor distância de voto, né, é no cenário 1, Lula versus Gustavo Lima. Isso aqui, gente, é cenário de segundo turno. No segundo turno, o Lula venceria o Gustavo Lima de 41% a 35%. Ou seja, o Lula, né, ficaria com 41% dos votos e o cantor sertanejo de Goiás, o Gustavo Lima, com 35% dos votos. Já em um cenário onde o concorrente do Lula fosse o Eduardo Bolsonaro, o Lula ganharia com 44%, né? E enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, ficaria com 34% dos votos. Em uma disputa entre Lula e o ex-coach, né, Pablo Marçal, que disputou a eleição municipal por São Paulo, ficando em terceiro lugar, o Lula venceria com 44% dos votos, enquanto, né, o Pablo Marçal ficaria com 34% dos votos, também bastante votado. César, e se a disputa fosse com o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicano? O quadro, né, seria o seguinte: o Lula venceria, né, Tarcísio com 43% dos votos e Tarcísio ficaria com 34%, ou seja, quase, né, 10 pontos percentuais. E uma disputa entre o presidente Lula e o governador lá de Minas Gerais, o Romeu Zema, né, o Lula ganharia com 45% dos votos, enquanto o Romeu Zema ficaria com 28% dos votos. E uma disputa, né, entre o presidente Lula e o Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás, que inclusive já está em pré-campanha. O Lula venceria ele, né, com 45% dos votos, enquanto o Caiado ficaria com 26% dos votos. Ou seja, meus amigos, nessa enquete, né, da Quaest, que saiu no dia de hoje, ou seja, acabou de sair do forno, mostra, né, que o Lula está bastante forte. Apesar dele ter uma grande rejeição, né, a rejeição chegando a níveis alarmantes, digamos assim, ele ainda é o nome mais competitivo para vencer as eleições de 2026. E nesse cenário, né, da pesquisa Quaest, né, apenas
o Gustavo Lima chegaria mais perto, ou seja, teria chances, né, de dar uma espécie de ameaçada nas eleições do presidente Lula. E aí, gente, você acha que o Lula derrotaria todo esse pessoal, derrotaria o Gustavo Lima, derrotaria, né, o Eduardo Bolsonaro, o Pablo Marçal, o Romeu Zema, o Caiado, o Tarcísio de Freitas? O que você acha dessa pesquisa? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.